Olá, boa noite. Nós estamos iniciando a live de hoje, Teologia e Afins. Ficamos de conversar hoje sobre a relação entre teologia e sociologia da religião. Como de costume, esse bate-papo tem ocorrido em parceria com o professor Romero Venâncio, da Universidade Federal de Sergipe. Eu vou adicioná-lo agora à conversa para a gente continuar. Boa noite, Romero. Boa noite, Alexandre. Tudo bem? Tudo bem. Eu estava aí. Continue explicando. Pronto, eu estava introduzindo aqui Ótimo. o assunto, né, o tema da nossa live de hoje, essa questão da sociologia da religião. Eu, eu separei alguns livros aqui, de repente, para sugerir. Eu vi que você, ao longo Claro. da semana, também postou algumas capas, né? Sim, claro. Hoje eu vi uma postagem sobre o livro Candomblé da Bahia, do Roger Bastide, né? Claro. Isso. Aí eu trouxe aqui também as religiões africanas no Brasil, que é do Roger Bastide também. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Um marco, eu acho. É de 61 essa obra, um marco. Um marco. Exatamente, é um Isso. clássico, né? São dois volumes pela editora Pioneira. Infelizmente está esgotada, né? Não Todos, tem, todos. Quase todos dele estão esgotados. Isso. o É, Roger Bastide foi um sociólogo francês que foi professor da USP, né? isso. E ele era de formação protestante, né? Era de tradição Formação protestante protestante. reformada. A E, família dele é toda protestante. e é um dos principais nomes, né, nos estudos do candomblé no Brasil. Então, Sim. esse livro é um clássico, né? As religiões africanas no Brasil e o candomblé da Bahia, que você também sugeriu numa postagem hoje à tarde. Aí tem um outro, assim, nessa linha também de autor brasileiro, que também já é considerado um clássico, é o do Renato Ortiz, Sim. a Morte Branca do Feiticeiro Negro. Isso. Umbanda e Sociedade Brasileira. Esse sobre Umbanda, Ah, né? é. Perfeito. Editora Brasiliense. É um outro clássico também. Importante. E do Weber, né? Da sociologia clássica, né? Tem sociologia, alguns textos de sociologia das religiões, que está nessa edição aqui. Perfeito. Da Coleção editora Pioneira. Fundamentos da Filosofia, editora Ícone. Ícone E aí, doutor também Ícone. nos volumes do Economia e Sociedade, né, há Perfeito. alguns capítulos sobre sociologia das religiões. Né? Perfeito. No caso, essa edição do Economia e Sociedade, que é da UNB, da Universidade de Brasília, são dois volumes. Eu acho que no volume 2 que tem alguns capítulos sobre sociologia da religião. Não, é no volume um eu acho. Isso é no volume um. No volume um, né? Perfeito. Da Sociologia UNB. da UNB. Exatamente. Esse, que é um autor conhecido, aqui no caso um teólogo e um sociólogo dialogando, que é o Richard Shaw e o Valdo César. Valdo César. Pentecostalismo e o futuro das igrejas cristãs, pela editora Vozes. Esse eu acho que ainda está sendo publicado, essa minha edição é de 99, já é um livro de algum tempo, mas eu acredito que ainda sendo publicado. Então, um diálogo, uma obra sobre pentecostalismo, Isso. onde um sociólogo, que é o Valdo César, e o teólogo Richard Shaw abordam o pentecostalismo e futuro das igrejas cristãs. Perfeito. De Obra importante. autores assim, mais contemporâneos, eu trouxe uma socióloga francesa, que é a Danielle Hervieux-Léger. É É um Vileger. livro chamado Maravilhosa. O Oh, Peregrino e o Convertido, da editora maravilha. Vozes.
A Religião em Movimento, né? Ela aborda principalmente essa questão do trânsito religioso, que diz respeito à mudança de religião, né, por parte das pessoas, principalmente nesse cenário moderno ou pós-moderno, né? Ela faz uma análise interessante de como a religião vem se transformando, assim, pelo menos a forma como as pessoas lidam com as religiões na modernidade, um tipo de fé, na verdade, peregrina, né? Onde as pessoas elas ficam buscando em cada religião aquilo que lhes sirva melhor, né? Não há um compromisso tão estreito como se esperava, como ocorria mais no passado, mas às vezes um indivíduo ele pode se declarar católico, por exemplo, mas ele pode simpatizar com crenças espíritas kardecistas, adotar elementos da nova era, por exemplo, né? Ele vai mesclando as suas crenças e os seus interesses religiosos e vai tendo um tipo de fé peregrina, né? O peregrino e o convertido. Perfeito. E tem um texto organizado pelo Faustino Teixeira. Esse é maravilhoso. Esse é maravilhoso. Aqui no caso é interessante porque são vários capítulos e os autores vão apresentando a abordagem sociológica de vários autores. Né? O primeiro aqui é Marxismo e Religião, aí tem sobre Durkheim também, Marcel Mauss, sobre Weber, isso mesmo. Então, Pierre Bourdieu. Então, são vários autores introduzindo sociólogos e antropólogos da religião, né? Esse aí eu usava muito em sala de aula. Esse é muito bom para sala de aula. Eu usava muito em sala de aula. O meu, tá aqui na minha mesa. O meu, eu uso muito em sala de aula. Esse, não sei se as pessoas viram, é esse aqui, ó. O que o Alexandre mostrou, que é o Sociologia da Religião. Esse livro é muito bom para a sala de aula, exatamente. Muito bom. As pessoas que estão nos acompanhando, maravilhoso. Esse livro eu acho que é fundamental em português, em língua portuguesa e tal. É isso. Olha, Alexandre, eu pensei o seguinte, veja, eu queria falar um pouquinho sobre o surgimento da sociologia e, consequentemente, da sociologia da religião, né? Porque um pouco isso, e depois a sociologia da religião no Brasil. Agora, eu queria ver se a gente, no segundo tempo da live, se você e eu respondíamos uma pergunta, você fique à vontade. Foi uma pergunta de um rapaz que ele é muito conservador, mas eu não diria que é meu amigo, é colega. Não é meu inimigo, eu não sou inimigo dele, somos colegas, nos tratamos civilizadamente. Agora, ele sabe o que eu penso, eu sei o que ele pensa. Ele entrou no meu no inbox particular. Ele não é uma pessoa mal educada, ele é uma pessoa muito educada. Ele é aquela direita educada que existe. Existe direita educada, é raro, mas tem, né? Aí ele entrou no meu Facebook, ele viu o convite, né? Ele, de vez em quando, ele acompanha as lives assim, meio discretamente. Aí ele disse, Homero, eu queria lhe fazer uma pergunta, se você me permite, que é assim, vocês vão tratar de sociologia da religião e teologia. Você acha que a sociologia da religião tem alguma importância para a teologia? Porque na cabeça dele é o seguinte, a sociologia da religião tira a fé dos teólogos. Ele termina a frase dele dizendo isso para mim. Eu disse, olha, sinceramente, eu não vou lhe responder aqui, se você quiser entrar na live eu vou falar, eu vou partilhar com o pastor Alexandre essa questão. E aí a gente, no final, eu queria que você também desse sua posição sobre isso. Porque você tem um mestrado em ciência da religião, que é próximo, né? E você tem um doutorado em sociologia. Então, eu acho que era importante você também responder. Eu tenho um mestrado em ciências sociais e trabalhei com religião nas ciências sociais. Então, eu sempre trabalhei com religião. Minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, né? Então, veja, aí é o seguinte, no final, se você quiser responder qual é a importância da sociologia da religião para a teologia, eu tenho algumas ideias, eu não tenho nenhum texto pronto, eu tenho algumas ideias, né? Aí você fique à vontade, Alexandre, pode ser assim? No final a gente responde, pode ser? Agora, sabendo o seguinte, que a pessoa que fez a pergunta é uma pessoa muito conservadora, ele quer separar sociologia e teologia, porque teologia é lugar da fé, e a fé não pode se misturar com nada, essa é a tese dele. Eu, sinceramente, eu discordo disso radicalmente, eu disse aí, logo, você sabe que eu discordo disso, nem perca seu tempo em me perguntar, porque eu discordo disso, discordo frontalmente, eu acho que eu vou dizer no final qual é a minha posição sobre o papel da sociologia da religião para a sociologia. Agora, veja, eu fiz um esqueminha aqui, que é um esqueminha um pouco, eu não consigo, eu estou ficando velho, eu já passei de 50 anos, então assim, a memória falha, eu já percebi que a memória falha, eu já fui muito bom de memória, hoje eu sou mais fraco.
Aí eu anoto minhas coisinhas para não esquecer. E eu pensei assim, em falar um pouquinho da sociologia, porque, segundo alguns teóricos que eu gosto, que eu acompanho, tipo Peter Berger, que a gente vai citar daqui a pouco, que eu acho que Peter Berger, para mim, foi um mestre na minha vida, ele foi fundamental na minha formação. Aí por isso que eu vou deixar ele para o final. Veja, Berger diz assim, a própria sociologia, a sociologia clássica europeia, eu estou falando aqui de Weber, de Marx, de Durkheim e de Comte. Eu vou falar os quatro. Weber, Marx, Durkheim e Comte. Esses quatro sociólogos, ou para uns teóricos da sociologia, o que a gente quiser dizer, cientista social, o nome pouco importa. Eu vou chamar de sociólogo, mas veja bem, esses homens, eles tanto fundaram a teoria social moderna, isso é um fato histórico, ninguém discorda disso. Marx é um fundador da teoria social moderna, Weber, Durkheim e Comte. Todos os quatro têm uma discussão sobre religião. Significa dizer, qual é a tese de Berger que eu concordo? É que a própria sociologia, ela já nasceu como sociologia da religião. Então, inicialmente, a gente não separa a sociologia da sociologia da religião. Weber tem uma sociologia da religião, esse é o nome da obra do cara, tem um volume sobre isso. Né? Durkheim tem uma obra inteira sobre religião e pequenos artigos. Marx tem uma série de frases sobre religião, que é o meu caso, foi a minha tese de doutorado, foi sobre Marx. O Comte não só era um religioso, como no seu Catecismo Positivista tem um capítulo sobre religião e metafísica. Então, veja bem, a religião, ela passa a ser um elemento importante no surgimento da sociologia. Então, assim, quando eu dava aula, eu cheguei a dar aula na graduação em Ciência da Religião, de Sociologia da Religião. Uma vez o professor, eu acho que era Rodoval que era o professor, ele faltou, adoeceu, sei lá o quê, e eu substituí ele um semestre. E aí eu trabalhei dessa forma, dizendo, eu vou tratar do surgimento da sociologia, como também o surgimento da sociologia da religião. Então, a sociologia da religião, ela surge contemporânea ao surgimento da própria sociologia, tá certo? Isso eu acho uma tese importante. Aí, veja, agora, o que é que eles fazem, Alexandre, que eu acho, e demais que estão nos acompanhando aqui, uma coisa que eu acho absolutamente fundamental, que é assim, então, o que é a sociologia da religião para esses homens que fundaram a sociologia? Eles fizeram uma coisa que eu acho, para mim, fundamental enquanto formado em filosofia. Eles tiraram o tema religião da metafísica, da filosofia, do idealismo, etc. Então, a religião que trabalhava com essências, com existência de Deus, com temas dogmáticos, o que é que os sociólogos vão fazer? Eles vão tratar a religião como um fenômeno. Então, assim, veja, não importa se o sujeito tem fé ou não, importa o que socialmente é a religião. É aquilo que o Berger chamará de produção social, né? A construção social. Então, toda religião, independente da fé que tenha, ela é uma construção social. Assim o é o cristianismo, o budismo, o judaísmo, o candomblé, a umbanda, foi religião, é construção social. Essa tese, ela vai estar em Marx, ela vai estar em Weber, ela vai estar em Durkheim, ela vai estar em todo mundo que se chama sociólogo. Significa dizer, ser sociólogo da religião é trabalhar a religião, primeiro, como construção social, como fenômeno social, e principalmente como um fenômeno social e simbólico. Então, assim, eu não preciso ter fé para ser um sociólogo. Eu não preciso ter fé para ser um sociólogo da religião. Agora, eu tenho que compreender que a religião, enquanto campo, no sentido de Bourdieu, enquanto campo simbólico, ela tem uma razão de ser, ela tem uma forma de ser, ela tem, por exemplo, rituais, sacerdotes, igrejas, instituições. Então, assim, eu começo a fazer um levantamento de uma série de temas que, na verdade, eu vejo o religioso vivendo. Se o religioso, se aquilo que o religioso acredita como fé é verdadeiro ou não, não é tema da sociologia. Então, o sociólogo, ele não tem a verdade da religião. Para mim, eu vou lhe ser sincero, é a maior descoberta da chamada sociologia da religião. É o sociólogo da religião, é a sociologia da religião, saber que não tem a verdade da religião. A verdade da religião está em outro campo. O que eu tenho é, literalmente, o fenômeno. Significa dizer, um Marx, um Durkheim e um Weber, eles deslocaram a religião para o campo do fenômeno, o chamado campo fenomênico. O fenômeno literalmente vem do grego, que é aquilo que se mostra, phainomene, aquilo que se mostra, aquilo que aparece. Então, eu trabalho com a religião enquanto aquilo que ela me aparece.
Então, eu vejo igreja, eu vejo sacerdote, eu vejo pastor, eu vejo estrutura simbólica, eu vejo rituais, eu vejo vivências, eu vejo místico, eu vejo uma série de coisas, todas são socialmente construídas. E isso, para mim, é absolutamente fundamental. São todas socialmente construídas. Então, o que interessa a um sociólogo da religião é exatamente aquilo que a religião lhe deixa como fenômeno. Olha, para mim, isso é absolutamente fundamental. Por quê? Porque, veja bem, aí, para mim, nasceu um campo. Um campo, para mim, de pesquisa, um campo de estudo, um campo de reflexão, que deixa essas temáticas que na filosofia chamamos de metafísica, essência, substância, etc., e traz para um campo que é socialmente visível. Esse campo socialmente visível, que se mostra, que aparece, esse campo ele é dinâmico, ele participa da vida social, ele participa da vida política, ele participa de regras morais, por isso que toda religião tem uma regra moral, não uma, várias, aí pouco importa, toda religião, dizer que uma religião não tem regra moral é uma ingenuidade ou é ser ignorante, então tem uma regra moral, entendeu? Que se organiza a partir da comunidade, a partir de princípios, a partir de um livro, a partir de convivências e tal. Então eu diria, quando eu comecei a estudar, eu comecei a estudar religião pela teologia, e não pela sociologia ou pela filosofia. A filosofia vem depois. Aí eu comecei a perceber que, mesmo estudando teologia, quando caiu em minhas mãos, e aí entra esse livro que eu acho absolutamente fundamental, é o livro, inicialmente, eu diria, é o livro mais importante da minha formação nessa área. Você tem ele, você conhece, tal, que é O Dócil Sagrado de Peter Berger. Eu, sinceramente, eu devo muito, muito da minha formação a esse livro. Olha, eu posso até dizer que hoje eu discordo dele em algumas coisas, mas isso não tem importância nenhuma, nenhuma importância. A importância mesmo é dizer que este livro, ele é fundamental na minha formação. Tanto na minha formação em teologia, como em ciências sociais. Então eu diria, ele me mostrou uma reflexão, foi Peter Berger que na verdade arrumou minha cabeça, porque houve um momento em que eu dizia, puta merda, qual é a diferença mesmo? Sociologia da religião para teologia, aí foi Peter Berger que disse, ó, o sociólogo trabalha com isso aqui. Não é? É dessa forma que trabalha, é dessa forma que pesquisa, o objeto dele é esse e tal. Então assim, ele limitou o campo, no sentido que Bourdieu dá a palavra, limitou o campo, e ficou muito mais fácil para mim entender. Não é? Veja, e Berger, ao mesmo tempo, Berger, no final desse livro, ele faz a discussão que eu vou lhe ser sincero. Quando eu pensei na relação teologia e sociologia da religião, foi a partir dele. Porque é um tema dele. No final, ele trabalha com essa aproximação. Né? Qual é a importância da sociologia da religião para a teologia? Por que uma teologia carece de temas sociais? Então, assim, eu diria que desde a origem da sociologia moderna, os teóricos sociais modernos, Marx, Weber, Durkheim, Comte, e o que veio depois deles, Marcel Mauss, Evan Pritchard, até Clifford Foguet, todos eles que vieram depois dos primeiros, eles trabalharam de certa forma com religião. Então significa dizer, o tema da religião faz parte da origem da sociologia moderna. Então você não pode falar, por isso que qualquer formação em ciências sociais no Ocidente passa pela religião. A religião é um tema privilegiado desde a origem da chamada teoria social moderna ou a sociologia moderna. Então, inicialmente era isso que eu queria dizer, situar qual é o lugar que a gente está falando e tal. Aí você se coloque, veja, eu não sei como é que você vê, não é essa reflexão, né? Então, é isso. Não, eu concordo, acho que está muito bem colocado, perfeitamente, é isso mesmo, né? O Peter Berger, né, que você acabou de apresentar, né, no livro Dócil Sagrado, como obras também quase que do mesmo período, que é a década de 60, né, tem o Clamor de Anjos, claro. O Imperativo Herético, né? Isso. E são obras também que, de uma certa forma, ele começa a apresentar a sua teoria da secularização. É o primeiro sociólogo que transforma o tema da secularização num problema para a sociologia. Porque até então a secularização só era um tema discutido, primeiro dentro do campo da teologia. Os primeiros a discutir secularização eram teólogos.
Depois surgiu uma obra dentro do campo mais filosófico. Em 1953, o Karl Lovitt escreveu aquele livro O Sentido da História, em que, de uma certa forma, ele acaba abordando também essa questão da secularização. E na sociologia, assim, nomeando, na verdade, né, tornando o objeto bastante claro, né, é o Peter Berg que começa a elaborar isso na década de 60. Embora, de uma certa forma, nos clássicos, né, como o próprio Weber, né, ele também já está num diálogo nessa relação entre a religião e esse mundo secularizado moderno. O Weber, ao escrever A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele tem uma influência muito forte de um teólogo protestante, que é o Ernest Troeltsch, que trabalhava também essas questões sobre protestantismo e sobre religião e modernidade, essas relações da religião cristã e a sociedade moderna secularizada. E é a partir do Troeltsch que o Weber vai ter um insight, né, vai ter ideias para desenvolver o seu tema relacionado à ética protestante e o espírito do capitalismo, né, de como essa ética de trabalho, né, que tem a sua inspiração na doutrina da vocação, né, da vocação que está presente naquele tipo de protestantismo, que ele chama de protestantismo ascético, né, que acredita que desenvolver uma atividade no mundo de trabalho, que ocorre uma determinada disciplina, se realiza atividades não somente para fins econômicos ou de sustento, mas como se estivesse realizando para o próprio Deus. Então, esse tipo de comportamento, esse tipo de ética de trabalho, ele diz que ela se torna ideal para esse novo sistema econômico que está surgindo na modernidade, que é o capitalismo, né, que é o que ele vai desenvolver na ética protestante e o espírito do capitalismo. Então, isso já no Weber. Como você citou bem, no Marx, Durkheim escreve As Formas Elementares da Vida Religiosa. Perfeito. Né, uma obra extremamente importante também sobre religiões tradicionais. Marcel Mauss também trabalha temas ligados à religião. O Comte também, mesmo no curso de filosofia positiva, né, do Comte, isso, né, que acaba aborda questões de religião. Mas eu digo, voltando ao Peter Berg, na década de 60, que ele preocupado com uma sociologia do conhecimento. O Berg me interessou muito, porque na minha tese eu explorei esse tema secularizado, partindo usada por Peter Berg, né, embora ele modificou mais recentemente, depois dos anos 2000, a sua teoria da secularização, mas pegando essa primeira teoria dele na década de 60, quando ele vai falar a respeito de que na modernidade a nossa consciência se tornou secularizada. Então, ele fala de uma consciência secularizada. Na tese eu entendi que, embora essa consciência esteja secularizada, ela ainda preserva inconscientemente, né, traços de pensamento religioso. A consciência secularizada preserva uma inconsciência religiosa. Isso partindo do que significa secularização como conceito mesmo, né? Já que a palavra secularização ela começa a aparecer em textos modernos, nos documentos da chamada Paz de Westfália, que é aquele documento que é assinado para colocar o tratado que é assinado que põe fim à Guerra dos 30 anos, né, o conflito que se deu logo após a Reforma Protestante entre católicos e protestantes, que se arrastou por 30 anos de guerra. E no documento que vai colocar fim a isso, essa palavra aparece modernamente pela primeira vez, né, secularizar,
com o sentido de deslocar bens que outrora pertenciam à igreja para o campo mundano, para o campo secular, para o Estado, por exemplo, né? Instituições que eram administradas por clérigos passam agora a ser administradas por homens de Estado ou por uma sociedade secularizada. E um termo também que já aparece em textos de direito canônico, com referência a quando um religioso ele queria abandonar os seus votos de vida religiosa e voltar à vida secular. Então, no sentido de que secularizar é deslocar do campo religioso para o campo secular. Então, aquilo que estava numa esfera de transcendência passa a ser deslocado para uma esfera imanente. Então, a secularização não faz desaparecer as noções religiosas. Ela apenas desloca para o campo secular. E, inconscientemente, você vai percebendo fenômenos, vamos dizer assim, no campo social, nos quais as pessoas elas não estão diretamente envolvidas com religiões no sentido institucional, mas elas continuam se comportando, mesmo na esfera secular, como se fossem religiosos. Eu vou dar um exemplo disso, por exemplo. Né? Vou dar um exemplo desse tipo de situação. As pessoas, quando aderem a determinadas ideias, a determinados pensamentos, e essas correntes de pensamento elas se tornam predominantes, por exemplo, dentro de um grupo social, esse pensamento começa a funcionar como um dogma e como uma espécie de ortodoxia, como um pensamento correto. De modo quando pensamentos divergentes ou teorias divergentes surgem, essas passam a ser classificadas como se fossem heresias. Né? A dinâmica é a mesma dinâmica do mundo religioso, a relação entre ortodoxia e heresia, por exemplo. E há outros fenômenos, essa luta ideológica, por exemplo, que a gente vai percebendo, às vezes, no cenário brasileiro atual, é a luta para impor o que se entende como pensamento correto, uma ortodoxia, né? Uma crença correta. Então, aí você percebe, mesmo no campo secular, né, as pessoas ainda se comportando a partir de dinâmicas religiosas inconscientemente. E isso vai aparecendo em outras questões, às vezes em tendências de buscar a redenção. Né, por exemplo, o Giorgio Agamben escreveu um texto, acho que em 2016, na época estava ocorrendo aquela crise econômica que tomou conta da Europa como um todo, aí ele percebeu que se falava muito sobre salvar a economia. E a palavra salvação, ela carrega toda uma carga religiosa, e ela agora está sendo transposta para o campo econômico, né, com todo o seu sentido religioso, mas sendo usado dentro de um contexto totalmente secular. Ele apenas foi deslocado, o termo foi deslocado de um campo de transcendência para um campo totalmente imanente. Aí, vamos dizer, a palavra foi secularizada. Foi secularizada. Quer dizer, ela perde o seu contato direto com a transcendência, mas mesmo na esfera social, ela passa agindo, ela continua agindo com a mesma força lógica da sua origem religiosa, né? da sua perspectiva religiosa. Então, acho que esses autores, de fato, são extremamente importantes, como você diz, esses sociólogos e antropólogos da religião, de fato, não estão discutindo sobre a verdade das crenças religiosas, mas tomando as crenças como fato. Quer dizer, olha, as pessoas acreditam em determinadas coisas. E como as crenças dessas pessoas interferem no modo como essas pessoas vivem na sociedade, como elas se organizam em grupos, que tipo de interferência essas crenças vão acabar desempenhando na organização da sociedade como um todo. Porque se a gente fala hoje que a moral é socialmente construída, por exemplo, mas essa moral socialmente construída ela tem como base, muitas vezes, uma dinâmica religiosa muito forte. Às vezes o religioso ele
ele acredita que a origem dos padrões de comportamento moral que ele segue, que ele ensina, foram dadas, tem uma origem, por exemplo, na eternidade, ou algo que foi dado pelo próprio Deus, né? É como o religioso pensa, não? Mas para o sociólogo, se vem da parte de Deus ou tem origem puramente antropológica, não importa tanto. Mas o que importa é a função que isso desempenha na organização social, na forma como as pessoas interagem umas com as outras e como elas interferem na própria sociedade. Né? E nesse sentido não dá para se pensar, né, como os sociólogos clássicos não conseguiram fugir de fazer sociologia excluindo a religião, já que a religião está presente se entende religião como um fenômeno humano, e como se falar do ser humano sem falar sobre as crenças mais íntimas, mais profundas que esse ser humano tem, e essas crenças estão relacionadas com a religião. Perfeito. Então, é isso. Eu também concordo perfeitamente. Perfeito, Alexandre. Eu estava pensando aqui quando você falava, veja, porque alguém poderia perguntar, mas veja bem, a religião é uma coisa que trabalha no campo mais simbólico, fé, essas temáticas metafísicas, sentido para a vida, outra vida e tal. Então, qual a importância de um sociólogo se meter com isso, né? Eu acho que as pessoas não compreenderam bem o que socialmente significa religião. Por isso que eu acho que estes sociólogos primeiros, Marx, Weber, Durkheim, Comte e o que veio depois, eles perceberam que a religião é uma chave para compreender a própria sociedade. Então, é isso que as pessoas têm que entender primeiro. A sociologia moderna, ela nasce refletindo sobre a religião, porque a religião ela é uma maneira de conhecer um povo, de conhecer um país, de conhecer uma organização social. Significa dizer, a religião ela acaba sendo, eu vou usar um termo psicanalítico, ela acaba sendo sintomática de uma sociedade, né? A religião ela acaba sendo a ponta do iceberg daquilo que é uma sociedade. Uma sociedade, de um modo geral, ela vive, não é, as suas experiências religiosas, mesmo em que a maioria seja ateia, isso não importa. Importa que você tem pessoas que vivem, não é, a experiência religiosa, que se organizam em comunidade, que se organizam em grupo, que se organizam em igreja e tal. Aí, este sociólogo, por isso que eu acho que eles foram fundamentais, porque eles perceberam o quanto isso é importante. É muito interessante a percepção deles, porque eles perceberam que na religião está muito a anatomia da sociedade. Eu vou usar um termo de Marx, né? Na religião está muito da anatomia da sociedade, está muito as revoltas, a vida cultural, a vida social, está muito as experiências afetivas, os desejos. Eles começaram a perceber que a religião ela tem uma importância muito maior do que nós imaginamos. Então, o que é que eles fizeram? Eles disseram, então, por a religião ser tão importante, parece até uma ironia, por a religião ser tão importante, ela não pode ficar na mão de padre e pastor, não. Ela não pode ficar só na mão destes. Ela não pode ficar na mão só de instituições. Ora, a religião, ela tem que ser uma chave para entender a sociedade. Significa dizer, eu entendo perfeitamente quando se diz a sociologia moderna nasceu como sociologia da religião. Isso está em Weber, isso está em Marx, isso está em Durkheim, isso está em Comte. Então, de fato, a sociologia da religião nasceu ligado à sociologia moderna enquanto sociologia da religião. Então, nesse sentido, há uma importância muito grande de perceber a importância da sociologia da religião, né, para entender a sociedade. Então, nós estudamos sociologia da religião, não é só porque somos religiosos. Então, assim, a sociologia da religião passa a ser um elemento fundamental, mesmo para quem não é religioso. Mesmo para quem não tem nada a ver com religião, que não quer saber de religião, que... Não. A sociologia da religião ela passa a ser importante para você compreender a sociedade, você compreender as relações sociais, você compreender os laços sociais, você compreender, digamos assim, as anomias que muitas vezes
o capitalismo moderno constrói. É muito interessante no livro de Durkheim sobre o suicídio. Veja que coisa interessante. Eu não sei se você leu esse livro. Quando eu li, eu nunca esqueci, porque ele compara o suicídio entre católico e protestante. Ele compara, ele faz uma comparação, né? E ele justifica por que protestante se suicida mais do que católico. Quando ele vai justificar, ele não justifica por dogma de fé. Ele justifica a partir da sociologia, a partir de uma demanda social. Então, ele analisa socialmente o protestante, ele analisa socialmente o católico e ele ali faz um pequeno arrazoado e, consequentemente, faz uma estatística e ele percebe que protestante se suicida mais do que católico. É muito interessante as razões dele. Eu não estou dizendo que eu concordo com o Durkheim, eu estou dizendo que quando ele vai argumentar nessa relação suicídio-religião, suicídio-cristianismo, ele argumenta sociologicamente, não necessariamente teologicamente, porque ele é um sociólogo. Eu acho isso, Alexandre, fundamental, entende? Eu diria, eu tentei muito fazer isso quando eu fui professor de ciência da religião, porque eu queria evitar, no curso, eu dizia, quando eu dei aula, eu dizia, olha, uma das referências importantes da sociologia da religião no curso de ciência da religião é que a sociologia da religião evita que você entenda a religião só de um ponto de vista dogmático. Você entenda a religião como construção social. Você entenda que você está num curso de ciência da religião, e um curso de ciência da religião é para lhe formar a compreender a relação entre religião e sociedade. Não é para tirar a sua fé ou lhe colocar numa fé. Nenhuma coisa nem outra. Isso não me interessa no curso de ciência da religião. Agora, interessa absolutamente fundamental uma coisa. Entender que a religião ela é uma anatomia da sociedade. Né? Você entende as relações sociais pela religião, você entende certos comportamentos, você entende relações culturais, você entende laços culturais. Então eu comecei a perceber isso, e aí você começa a perceber nos próprios sociólogos como isso se deu. Né? Você começa a perceber como Weber trabalhou com a religião, como Marx trabalhou com a religião, como Durkheim trabalhou com a religião, os três que, na verdade, eles trabalham com a categoria religião ou fenômeno religioso, mas eles têm maneira de abordar diferente, entendeu? Então o Durkheim está muito mais ligado à função. É muito interessante isso. Weber está muito mais ligado à compreensão, não é? Da religião historicamente determinada. E Marx está muito mais preocupado com a crítica, criticar mesmo. Associar a religião à alienação, associar a religião ao capitalismo, associar a religião ao Estado. Então veja o quanto esses homens contribuíram, né, para uma concepção de sociologia da religião. Então, isso foi para mim fundamental. No meu aprendizado, quando eu fiz meu mestrado, e ainda hoje quando eu leio, eu sempre, quando encontro um bom manual de sociologia da religião, eu pego. Assim, me interessa muito ver como como um sociólogo trata a religião, como uma socióloga trata a religião, como um antropólogo, como um psicólogo, como um cientista social como um todo, porque eu acho que é fundamental essa interação entre sociologia, antropologia e psicologia na compreensão do fenômeno religioso. Né? Eu trabalho muito essa interação, eu gosto muito do interacionismo, no sentido sociológico, no sentido da teoria social. Então, o quanto é importante a psicologia social, a sociologia e a antropologia para compreender, digamos assim, o que é esse fenômeno chamado religião. Então eu trabalho muito assim, eu entendo que é importante, inclusive como valor democrático, no sentido de que não é papel de sociólogo da religião impor religião a ninguém, não é papel de sociólogo da religião dizer qual é a fé correta ou incorreta, não é papel de sociólogo da religião promover verdades. Né? O papel do sociólogo da religião é compreender a historicidade do fenômeno religioso, é compreender os objetos do fenômeno religioso, é compreender o comportamento do ser religioso. Então, isso para mim é absolutamente fundamental. Eu acho que isso que eu acho que dinamizou muito na cultura ocidental. Quando eu falo cultura ocidental, estou falando Europa, Estados Unidos, América Latina, etc. Então, dinamizou muito a cultura ocidental no sentido de compreender a religião como fenômeno social, como fenômeno cultural, o papel que a religião tem na articulação simbólica de uma sociedade. Durkheim acreditava, inclusive, no elemento de coesão. Né? Durkheim acreditava no elemento de coesão, então ele via uma função, né? Eu acho que ele foi mais longe na defesa da religião, foi Durkheim, né? Que ia muito mais longe. Então, assim, eu tenho sido muito importante, eu acho que um bom curso de ciência da religião, ele tem que ter uma boa sociologia da religião. Se ele não tiver,
eles é um curso manco, é um curso falho, é um curso limitado. Mas eu também acho que é bom para teologia. Eu não acho que é apenas para um curso de ciência da religião acadêmico. Eu também acho, no outro momento eu vou falar da importância da sociologia da religião para a teologia. Mas eu também acho que é importante para a teologia. Eu acho que tem não só uma importância, eu acho que tem mais outros elementos. Então, nesse sentido, eu vejo que a sociologia moderna, ela nasce como sociologia da religião. E a sociologia da religião já nasce dentro da sociologia moderna. Pronto. Para mim, esse é o teorema que eu trabalho. A partir daí, não é, eu derivo, não é, os trabalhos em sociologia da religião. Agora, eu acho que a gente poderia, eu não sei, eu não acompanho o tempo. Tu está acompanhando o tempo aí? Tu está vendo como está o nosso tempo? Eu também, eu não uso relógio. Eu também não. Eu não tenho relógio, né? O meu relógio acaba sendo o celular. Como eu estou usando o celular, eu também não estou acompanhando o tempo. Eu queria depois propor um desdobramento do tema. Veja se você consegue um relógio aí. Pronto, vá comentando aí que eu vou pegar. Então, nós vamos fazer agora o seguinte, né? Eu vou combinar com o Alexandre, que a gente tinha combinado fazer o seguinte, trabalhar a origem da sociologia, depois a origem da sociologia como a origem da sociologia da religião, e aí chegarmos no Brasil, Alexandre. Eu queria ver se nós conseguíamos também trabalhar um pouco a sociologia da religião do Brasil, que eu acho tão importante como se pensa em religião. Eu tenho alguns estudos sobre isso, eu pretendo escrever sobre isso. A possibilidade de uma sociologia da religião brasileira, os sociólogos que eu leio, as sociólogas, etc. E tal. Então, assim, eu queria saber como é que está o nosso tempo. Está faltando 15 minutos, na verdade, para o tempo que é dado para o encerramento da live, né? Que a gente geralmente acaba abrindo outra, a conversa acaba rendendo. 15 minutos. Claro, é isso que eu fico. Antes eu não tinha preocupação com o tempo, agora eu tenho, porque eu me acostumei, né, com isso. Mas veja, eu estava pensando o seguinte, gente, já que a gente fez uma abordagem mais geral sobre a sociologia da religião, Durkheim, Weber, Marx, etc., Peter Berger, importantíssimo. Eu queria ver se a gente agora avançaria para pensar o Brasil. Eu acho que o Brasil, na América Latina, na América como um todo, é um país que se desenvolveu muito bem, a chamada sociologia da religião, né? Eu fico pensando aqui, olha, eu estava vendo alguns vídeos da semana, lendo alguns sociólogos brasileiros, esse material que você mostrou aí, que eu tenho, esse aqui que eu acho uma obra, eu acho que você deve ter também, que é esse manualzão aqui, que eu acho, para quem faz o curso da religião, maravilhoso. Você conheceu esse material? Que é esse compêndio de ciência da religião. Então, assim, isso é fruto de pesquisa, né, de trabalho, que eu acho importante. Então, veja, agora, só que tem um detalhe. Um sociólogo que eu gosto muito no Brasil, é um sociólogo, inclusive, muito crítico, né, da prática da sociologia da religião do Brasil. Ele faleceu há um tempo atrás, chama-se Antônio Flávio Pierucci. Pierucci, ele tem um ensaio numa revista chamada Estudo Sebrap, eu estou com ela aqui, Estudo Sebrap número 64. Estudo Sebrap número 64. Ele tem um ensaio sobre a sociologia da religião no Brasil. Eu acho que ele foi um dos primeiros. Essa revista é ali por volta de 99, 2000, eu acho. E Pierucci, ele diz uma coisa muito interessante, que durante um bom tempo, falar de estudos da religião no Brasil, ou sociologia da religião do Brasil, era falar de catolicismo. Então, assim, havia uma hegemonia da religião católica, havia uma hegemonia do catolicismo romano, a teologia católica ela predominava, a historiografia era católica, desde os jesuítas, etc. Tal. Durante muito tempo, a historiografia brasileira foi católica, pelo menos até o século XIX. Então, até o século XX, falar em ciências sociais de religião era basicamente falar de catolicismo, da hegemonia do catolicismo, da importância do catolicismo, da identidade do catolicismo, tal. O Pierucci, ele diz uma coisa que é muito interessante. Com a chegada aqui das missões americanas ou francesas, as coisas começam a mudar um pouco. Né? Primeiro, o caso de Roger Bastide, que eu acho muito bom. Né? Eu adoro esse livro, eu acho que esse livro, eu mostrei hoje eu postei ele hoje no Facebook, que é O Candomblé da Bahia, do Roger Bastide. Eu acho esse livro de Bastide fundamental. E eu estava observando, ele tem um prefácio aqui, um dos comentários que prefaceia o livro é Fernando Henrique Cardoso, que foi aluno dele.
FHC foi aluno dele. FHC diz uma coisa que eu concordo. É difícil concordar com o Fernando Henrique, mas eu concordo com ele. Ele diz o seguinte, que o Roger Bastide, ele percebeu uma coisa que poucos brasileiros percebiam. Primeiro, a importância do candomblé. O candomblé, foi preciso o Roger Bastide dizer, o candomblé é uma religião. É uma religião que está há muito tempo no Brasil, é uma religião de povos marginalizados, dos negros. Ele começa a dizer umas coisas que, parecia que o Brasil não conhecia o Brasil, entende? Como dizia Aldir Blanc, que saudosamente morreu esses dias. Como dizia Aldir Blanc, parece que o Brasil não conhece o Brasil. E não é à toa que essa obra tem uma importância muito grande, não é? A partir de Roger Bastide, ele abre toda a possibilidade de uma série de brasileiros pesquisar o candomblé, depois a Umbanda de São Paulo, o Xangô do Recife, o tambor de Minas no Maranhão. Então, assim, há toda uma abertura para uma sociologia da religião que não é unicamente católica. Mas eu acho que é injusto também dizer que só houve essa abertura para a sociologia do candomblé, da Umbanda e tal. Eu queria, no segundo tempo da live, falar de uma outra figura que eu acho tão importante quanto o Roger Bastide, esse brasileiro, que é o Procópio Camargo, né? Que é o Procópio Ferreira Camargo, que é um sociólogo importante. Mas, veja, você poderia falar como se deu também aos protestantes. Porque os protestantes começam a ser pesquisados no Brasil, digamos assim, já nos anos 40, há uma preocupação com a história dos protestantes, com a chegada aqui do protestantismo histórico, etc., entendeu? Então, assim, a sociologia brasileira, ela deixa de ser uma sociologia sobre o catolicismo, para ser uma sociologia sobre o protestantismo, para ser uma sociologia sobre o candomblé, para ser uma sociologia sobre a Umbanda, para ser uma sociologia sobre o kardecismo, e aí vai. Até chegar hoje ao neopentecostalismo. Hoje nós temos uma boa sociologia do neopentecostalismo brasileiro. Então, repare, a sociologia brasileira, ela, basicamente, é muito vinculada ao catolicismo, muito vinculada à instituição católica, depois ela se desprende do catolicismo, não é? Ela amplia seu leque para além do catolicismo, inclusive para além do cristianismo, com o trabalho de Roger Bastide, que eu admiro demais, e aí amplia. Então, veja, eu acho isso de uma importância muito grande, sabe? Porque essa sociologia da religião do Brasil, ela, ao trabalhar com o candomblé, ao trabalhar com o protestantismo, ao trabalhar com o kardecismo, também nos ajudou a entender o Brasil, que é o que me interessa muito. Eu não sei se você acompanha, Alexandre, ou como é que você se posiciona perante isso, né? Você como protestante ou trabalhando, né, um pouco nesse campo, tá certo? Veja aí, antes de fechar esse primeiro tempo da live. É muito parecido, né, também com o que ocorre com os estudos sobre protestantismo, né? Por exemplo, o primeiro texto, nesse caso que situa dentro do campo histórico, na verdade, que é uma obra de um francês também, que é desse mesmo período aí do Roger Bastide, que é o Émile Leonardi, acho que foi professor da USP também, que ele escreve um livro chamado A História do Protestantismo no Brasil, que é uma obra assim que eu não lembro exatamente o ano, mas acho que é o mesmo período aí, por aí, que é exatamente esse grupo de franceses que vem para a USP, o Roger Bastide, ele também está entre os franceses aí. Eu acho, como é o nome daquele antropólogo, o Levi-Strauss, né, também claro. Foi professor da USP, né, no caso da antropologia, nesse mesmo período. Então, por exemplo, o Émile Leonardi, com essa obra, vamos dizer assim, é a primeira abordagem assim, do protestantismo dentro de uma historiografia mesmo. Porque até então o que você tinha era textos de religiosos, na verdade o que eles acabavam fazendo era uma hagiografia, né? Pegando a palavra grega hagios, que quer dizer santo, quer dizer uma escrita sagrada, como se a história do protestantismo brasileiro se assemelhasse ao livro sagrado de Atos dos Apóstolos, por exemplo, no Novo Testamento. É uma hagiografia, uma escrita sagrada. Ou livros assim de memórias, né? Memórias, que se tornaram fontes importantes para a pesquisa histórica, né? Mas que precisavam ser peneirados, ser depurados desse elemento da crença que estava muito presente na narrativa, nesses relatos que estavam presentes nessas obras. Então, é uma situação muito, muito parecida.
E talvez, como você cita também mais recentemente, no caso do pentecostalismo, que de fato se tornou de grande interesse, né, de sociólogos, por exemplo, né? Você tem, por exemplo, o Paul Freston, que é um dos primeiros, acho que, a tratar sobre pentecostalismo no Brasil, dentro de uma perspectiva também sociológica. Tem um cara lá da Universidade Metodista que escreveu, eu esqueci o nome, Leonildo Ribeiro, que escreveu a tese, publicou a tese dele sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, que é uma das primeiras pesquisas sobre a Igreja Universal, publicou pela Vozes, eu não lembro o título agora, claro. Mas o Leonildo é um dos primeiros também, quer dizer, neopentecostalismo no caso. Hoje tem o Ricardo Mariano, que foi da PUC de São Paulo, hoje está na USP, pesquisa muito também abordagem sociológica sobre os pentecostais, né? E outros autores aí da sociologia que... O Celeste Porvir, tu lembra do Celeste Porvir? Oi? O Celeste Porvir. O Celeste Porvir, do Antônio de Gouveia Mendonça. Como é o nome dele? Antônio de Gouveia Mendonça. Antônio de Gouveia Mendonça, exatamente. Um clássico só que eu tenho. Que é uma tese de sociologia. Sociologia, uma tese exatamente. de sociologia. Sobre protestantismo, né? O Celeste Porvir. O Antônio Gouveia Mendonça é de tradição protestante, presbiteriana, da Igreja Presbiteriana Independente. Foi professor da Universidade Metodista de São Paulo, terminou a carreira na Universidade Mackenzie, e é um dos grandes nomes da sociologia da religião no Brasil, principalmente sobre os seus textos sobre protestantismo no Brasil, dentro dessa perspectiva sociológica. E essa é uma obra inaugural, né, dele, né, do Celeste Porvir, sobre estudos de protestantismo no Brasil. De fato, Antônio de Gouveia Mendonça é um nome importante e que tornou também um autor muito próximo do campo da ciência da religião, já que a ciência da religião no Brasil se configurou desta maneira como uma área de conhecimento, né? Ciências no plural, como essas diversas ciências que têm como objeto comum o fenômeno religioso. Então, sociólogos, historiadores, filósofos, antropólogos, teólogos, acabam todos tendo em comum o interesse por estudos sobre religião, e esses autores da sociologia acabam sendo de interesse para os cientistas da religião, né? E o Mendonça, Mendonça, Bastide, acabam sendo de grande interesse. Hoje não dá para falar, por exemplo, sobre candomblé no Brasil sem Roger Bastide. Exatamente. Sem o Pierre Verger, né? E aí, porque antes desses autores o que se tinha eram textos até um tanto racistas, como o texto do Nina Rodrigues, né? Claro. Profundamente preconceituoso. Exatamente, eram eivados de uma perspectiva muito racista e preconceituosa, e é o Roger Bastide quem liberta, por exemplo, os estudos sobre candomblé no Brasil desse tipo de olhar preconceituoso, né? Que é o que se tinha antes, era esse tipo de abordagem. E, de fato, né, nós temos ainda 5 minutos, né, de tempo ainda de encerramento, que é 1 hora, né, 1 hora que depois disso entra com a contagem regressiva e ele encerra. A minha ideia era, eu teria mais 2 coisas, eu acho que depois, no segundo momento, que era, eu queria falar do Procópio Camargo, que eu acho fundamental, foi um sociólogo importante, né? E um pouco fechar com você essa ideia da importância da sociologia da religião para a teologia. Basicamente seriam esses 2 temas. Aí eu acho que em meia hora, no segundo tempo, meia hora a gente dá conta, pode ter um pouco tal, entendeu? Agora a gente pode fechar essa. Eu diria o seguinte, para as pessoas que entraram, né, agora, ou estão entrando agora, a gente fez um mapeamento da sociologia da religião ocidental, a partir do nascimento da primeira grande teoria sociológica, Max Weber, Octave Comte, e como a religião foi importante para ele, e como eles, na verdade, tornaram o próprio nascimento da sociologia também o nascimento da sociologia da religião, como vai
dizer Peter Berger, né? Basicamente foi isso que a gente fez. E aí comentamos o objeto da sociologia da religião, com que ela trabalha, qual é sua temática importante e a importância, né, dela para uma visão de sociedade. Basicamente foi isso, né, Alexandre, que a gente, nesse primeiro momento da live, né? Tem uma pessoa que colocou uma questão aqui que eu gostaria de abordar. Acho que seria o tempo que está faltando para a gente encerrar, para a gente abrir a nova e começar sem ter introdução. Tem um rapaz aqui, J. Barros, né? Ele colocou aqui: boa noite, estou pensando em um projeto para o mestrado sobre a relação entre política e religião no sentido de uma religião implícita. Vocês poderiam me indicar obras, autores, por favor? Tá? Isso me interessou, porque como eu estava abordando no início, exatamente essa ideia de religião implícita, exatamente em fenômenos, vamos dizer assim, nesse mundo moderno, secularizado, que não se reconhecem como religiosos, mas que funcionam a partir de uma lógica religiosa. Eu estou dizendo porque eu explorei na minha tese exatamente um fenômeno moderno que é o pós-humanismo. O pós-humanismo não o humanismo como aquele fenômeno renascentista de pensamento, as concepções de ser humano renascentista, embora tenha relação com isso, mas esse movimento moderno ligado à tecnologia, que passa a acreditar que a ciência e a tecnologia serão elementos para a redenção da humanidade e que possibilitarão essa transição da condição humana para uma condição pós-humana. Que chegaremos a um momento em que a ciência ela vai eliminar essa condição biológica, essa condição orgânica, dando a possibilidade de você transpor a consciência para o campo da cybercultura, do ambiente da realidade virtual, e de modo que daria ao ser humano a possibilidade de viver eternamente, de se tornar imortal, vamos dizer assim. Já que nós não precisaríamos das limitações de um corpo orgânico, porque poderíamos baixar a nossa consciência como softwares de computador, em qualquer, por exemplo, corpo robótico, e continuaríamos existindo. Aí você vê muito isso na ficção científica, né? Desde filmes como Blade Runner, Exterminador do Futuro, tem muito essa ideia, embora com a ideia de que as máquinas irão destruir a humanidade, né? Mais ou menos por aí. Mas eu peguei isso como um exemplo de um discurso puramente secular, mas eivado de noções religiosas, principalmente de natureza gnóstica. Claro. E o que eu basicamente disse é isso, que na secularização moderna, pegando lá o Peter Berger fala de uma consciência secularizada, e eu defendi que dentro dessa consciência secularizada continua existindo uma inconsciência religiosa. Inconsciência no sentido mesmo psicanalítico, tanto de Freud como do Jung. Certo. Então você tem uma inconsciência que se guia por uma lógica religiosa que continua influenciando essa consciência secularizada, que é basicamente o que ele está chamando aí de religião implícita. Perfeito. Porque não é algo explicitado, é algo que está implícito naquele fenômeno que é secular. As pessoas estão num campo secular, mas elas continuam se comportando dentro de uma dinâmica, de uma lógica que é religiosa. Se você disser, vocês se comportam como religiosos, as pessoas dirão que não. E ele quer tratar sobre política e religião, né? Eu discuti secularização a partir de alguns autores, de algumas obras meio clássicas dentro do campo da filosofia. Um eu citei aqui, que eu poderia até sugerir para ele, que é o Eric Vogel, A Nova Ciência da Política. Perfeito. O Vogel estabelece essa relação entre pensamento moderno e gnose. Nesse texto, A Nova Ciência da Política é um livro que foi publicado pela UNB. Encontra-se, acho que no estante virtual, em sebos, desconto. A Nova Ciência da Política. Há um autor, um texto chamado Teologia Política, do Carl Schmitt. Esse texto é interessante porque ele analisa o conceito de
de estado de exceção, né, explora esse conceito de exceção, e como nesse conceito está presente noções teológicas. Né? Basicamente, ele vai dizer que os principais conceitos da moderna teoria de Estado são conceitos teológicos secularizados. Né? Então, é uma obra de 1920, chamada Teologia Política, encontra isso na internet em espanhol. Né? Teria outras, mas o nosso tempo está esgotando aqui, está na contagem regressiva